A ideia que eu tive hoje com esse convite foi de falar um pouquinho sobre câncer de mama, o que você que vai assistir a essa apresentação precisa de fato saber. Meu nome é Fabiana, sou oncologista, sou líder de um centro de referência que trata mulheres com câncer, tenho mestrado, doutorado, sou membro de 2 academias, então, como diz meu marido, eu sou insuportavelmente imortal 2 vezes, mas quem eu sou mesmo, tirando aí todos os meus cartões de visita, eu sou filha, eu sou esposa do Fábio, eu sou mãe de 2 filhos, de 2 garotos, de 2 adolescentes, hoje com 15 e 17 anos, eu sou amiga de muita gente, eu sou incomodada por saber sempre mais, ou por ter um pouco mais de informação, ou ajudar naquilo que eu não sei, sou super sonhadora, apaixonada pelo universo feminino. E por acaso também fui paciente, sou paciente, acho que nós, uma vez tendo sido pacientes, somos sempre pacientes de câncer de mama. E, na verdade, não somos muitas, né? Então, eu não estou sozinha nesse meu diagnóstico e também não estou sozinha nessas todas outras atribuições, como filha, como mãe, como esposa, como amiga e como tantas outras coisas que me representam, né? E eu sou apaixonada pelo universo feminino, eu acho que a mulher é um anjo que cuida. Isso aqui é o miolinho de uma orquídea minha que eu tirei do foto, e eu sinto como se realmente nós fôssemos esse miolinho da orquídea, um anjo, tá? Que cuida, que aconchega, que ampara, que acalma. Mas nós também somos a onça, que demarca território, que cuida da estabilidade do lar, que muitas vezes representa de fato a fortaleza de tantos e tantos lares, né, no Brasil e no mundo. E se você me perguntasse se eu realmente sempre gostei do universo feminino, eu diria que não. Eu achava que mulher era um bicho muito complicado. Eu achava que tratar, no começo, né, da faculdade, eu achava que tratar homens era mais fácil, eles eram quase monossilábicos. A gente fazia uma pergunta, eles já respondiam exatamente aquilo, eles não floreavam, fugia de médico, a estética para eles era secundária, então eu achava que era muito mais fácil tratar realmente de homens a despeito de todas essas questões. Mas hoje, cuidando de muitas mulheres, né, com mais de 25 anos aí de experiência, eu percebo que, na verdade, as mulheres são muito apaixonantes. Então, eu, de fato, sou apaixonada pelas mulheres, porque as mulheres são assim. Elas estão em tratamento, mas enquanto elas estão em tratamento, elas estão maquiadas, elas estão no mercado, elas estão de salto alto, levando o filho para a escola, resolvendo um absurdo de coisas todas juntas e misturadas. A grande questão é que essa mulher de muitos braços, muitas vezes ela tem pouco tempo para si mesma. Então, toda vez que eu falo sobre câncer de mama, eu não estou falando do câncer, eu estou falando de pessoas que têm uma série de atribuições e que muitas vezes se esquecem com todo esse olhar. E aí eu trouxe alguns dados numéricos, né, para mostrar que isso não é uma impressão minha, isso são dados, isso é realidade, né? Então, a mulher no trabalho, ela representava muito pouca das mulheres brasileiras, né? Então, na década de 70, que foi quando eu nasci em 73, 18% só das mulheres brasileiras trabalhavam. Claro que não estou dizendo trabalho informal, mas trabalho formal, 18% só. Em 2007, a gente já tinha mais de 50% das mulheres trabalhando, em 2019, 54% das mulheres com 15 anos ou mais já integravam a força de trabalho no país, né, contra 73% dos homens, mas a grande questão é que sempre com salários menores, mesmo que em mesmos cargos onde os homens estão alocados, e muitas dessas mulheres em trabalhos informais, sem garantias de emprego. Né? A relação das mulheres, as mulheres elas têm tido menos filhos, mas elas têm sido mais mães. Então, cada vez mais esse número tem aumentado, infelizmente, por um número muito grande de mulheres mais jovens que tem aumentado, né? Esse número de filhos caiu, então as mulheres elas têm menos filhos e a visão realmente é o que a gente vai percebendo no mundo, querendo ou não, né?
de que a mulher ela tem menos filho, porque ela vai percebendo que existem novas necessidades, não basta simplesmente ser mãe, ela tem que acolher a esse filho, e para colocar esse filho dentro de uma sociedade, esse filho tem que fazer inglês, tem que fazer futebol, tem que fazer alguma aula diferente, porque senão aquilo vira exclusão social. E normalmente com menos filhos a gente não consegue aquilo que os nossos pais faziam, que era o filho mais velho cuidando do filho mais novo. Você precisa de uma série de cuidados que, tendo menos filhos, você tem que dar conta de cuidar. E o número de mulheres solteiras, infelizmente, aumentou muito, né? O número de mulheres realmente, de mães solteiras aumentou de 2% para 31%, sendo que quase metade delas trabalham. Então, como fica, né, essa criança, essa rede de apoio de uma mãe que é sozinha, que é a garantia do seu trabalho? Então, eu acho importante pontuar que são essas as mulheres, né? Não é qualquer mulher, são essas as mulheres que a gente está falando. Bom, mas e o companheiro, né? Sempre se pergunta, mas as mulheres normalmente têm uma parceria. Aqui não estou dizendo só companheiro, mas as mulheres têm uma parceria. A grande questão é que para as mulheres hoje, casamento não é mais uma prioridade. Para muitas dessas mulheres, existem uma série de prioridades que acontecem antes, e existe também uma realidade. Óbvio que não é para todas, mas existem muitos homens que, quando esse relacionamento nesse relacionamento um diagnóstico de câncer, esses relacionamentos acabam, né? Não vou dizer necessariamente que os homens vão embora, mas essa parceria acaba terminando. E muita coisa mudou. Eu acho que muitas coisas realmente melhoraram, mas ainda não o suficiente para tirar todo esse peso das costas das mulheres. As mulheres dedicam muito mais horas de trabalho aos afazeres domésticos do que os homens o fazem, né? Então, a gente pode dizer que pelo menos metade, né, desse tempo as mulheres têm de dedicação em relação, né, aos homens. E a mulher ela tem sido extremamente afetada na sua afetividade. Enquanto poderia se imaginar que toda essa questão, né, de a mulher conseguir ser o que ela quiser, estar onde ela queira, que ela poderia ser mais feliz, mas nós temos percebido que existe uma grande epidemia de depressão, de ansiedade e de transtornos afetivos nessas mulheres, porque o cargo está muito pesado. E aquilo que a gente normalmente poderia imaginar, que seriam as mulheres se unindo, uma fortalecendo as outras, nem sempre isso acontece. As redes sociais, essas redes de apoio, teoricamente, elas estão cada vez mais superficiais, e essas mulheres têm muita dificuldade de fazer conexão para que elas de fato se sintam acolhidas. E de repente, dentro de todo esse contexto, porque a gente está falando de uma pessoa que tem câncer, essa pessoa de repente tem que parar para tratar uma doença. Nós temos muitas doenças, né? Então eu coloquei aqui até uma divisão entre pré-menopausa e pós-menopausa, porque a menopausa na vida da mulher é algo também que é bastante significativo e traz a ela grandes transtornos, né? Mas as mulheres na pré-menopausa, elas têm toda uma questão de encontrar o seu próprio momento, existem as questões das doenças sexualmente transmissíveis, autoafirmação, aceitação, a própria gestação, ter filho, não ter filho, rede de apoio, não ter, ter um, ter dois, ter três, não ter. Então, são uma série de coisas envolvidas, endometriose, carreira, decisão de vida. E a mulher na pós-menopausa também tem uma série de questões, né? Então, é o mercado de trabalho que não está preparado para ela está preparada, mas o mercado de trabalho começa já a ver essa mulher velha. Os processos físicos de envelhecimento, que não é fácil, né, para as mulheres, os sintomas de menopausa que chegam avassaladores e esse aumento de risco para câncer. Esse medo de ter câncer e esse medo de envelhecer, ele é muito frequente na população feminina, talvez nos homens também, mas eu acho que para as mulheres, como existe uma questão até social, os homens vão ficando mais charmosos quando envelhecem e as mulheres vão simplesmente envelhecendo. Então isso é muito cruel para as mulheres e isso acaba tornando realmente esse processo extremamente amedrontador. E o número de mulheres que a gente tem com câncer de mama no Brasil encheria o Maracanã, né? Então nós temos hoje em torno aí de 73 mil novos casos por ano,
sendo que 1/4 dessas pacientes morre da doença. O que hoje, se a gente fosse colocar dentro de algum espaço, né, para a gente criar uma conexão, aqui em São Paulo a gente encheria o Credit Car Hall e o ginásio do Ibirapuera. Por esse motivo que é um câncer extremamente temido, afeta a sensação de feminilidade, de imagem pessoal, interfere com o papel de mãe. Né? E o que é o câncer de mama? O câncer de mama nada mais é uma célula que conseguiu virar imortal. Nós, eu, Padre Aníbal, nós fazemos parte de uma academia, de algumas academias, na verdade, que dizem que falam, que versam a questão da imortalidade. Mas a imortalidade porque nós criamos uma conexão daquilo que nós fizemos e na nossa falta o nosso nome será lembrado. Mas o câncer de mama, ele é uma célula descontrolada que simplesmente perde a capacidade de morrer e começa a ocupar o espaço de outras pessoas. Então, teoricamente, dentro desse contexto, ser imortal não é bom. Onde que essa célula acontece, né? Onde que esse câncer acontece? Ele acontece dentro do ducto, então a gente tem aqui uma mama cortadinha de lado, então normalmente esse tumor ele acontece aqui no ducto ou nos lóbulos. Toda célula tem todo caninho tem uma única, como se fosse uma única capinha, né? Então eu costumo dizer que é como se fosse uma única peça de azulejo que reveste e de repente essas peças começam a crescer a ponto de crescer e ocupar o espaço onde deveria passar alguma coisa. Essas peças vão se acumulando e vão se tornando células atípicas. Então, aquilo que era típico de mama, de repente, vai se tornando atípica até que ela vira um câncer inicialmente local, que é o que a gente chama de câncer in situ, e depois ele passa a ser um câncer microinvasivo e, por fim, um câncer invasivo, quando ele extrapola aqui a barreira. E quando ele extrapola essa barreira, ele pode cair na corrente sanguínea, na corrente linfática e passear. Sair daí e é o que a gente chama de metástase. Bom, quais são as causas, né? Essa é a grande pergunta. Todo mundo quer saber qual é a causa, porque daí vai identificar como se proteger. Nós podemos dividir entre fatores de risco e fatores de proteção. Tudo nessa vida é uma balança. A grande questão é que fator de risco não é fatalidade. Tá? Então, ou seja, não é algo que não se pode mudar. Você pode ter um risco alto, você reconhecendo isso, você pode criar alguma coisa que você faça para reduzir esse risco. E fator de proteção não é blindagem, isso é super importante, porque tem muita gente que se sente blindado, e blindagem não existe. Você pode se proteger, mas você sempre vai ter o risco. Andar de carro blindado não significa que você não possa bater o carro. Você pode não receber um tiro, porque o vidro está blindado, mas você pode bater o carro e, de qualquer forma, ter alguma questão, né, ter a sua vida ameaçada porque você bateu o carro. Então, fator de proteção não é blindagem. Os dois fatores de risco que eu costumo dizer que são os mais frequentes é o fato de ser mulher e envelhecer. Por que ser mulher e envelhecer? Porque mulher tem 100 vezes mais risco de câncer de mama do que os homens, que também o têm. E envelhecer, porque conforme a gente vai envelhecendo, as nossas células vão ficando mais lentas, as divisões vão acontecendo com mais possibilidades de ter um errinho ou outro, e essas células, então, acabam criando um risco maior, uma possibilidade maior de ter câncer. Então, aquelas mulheres que são expostas ao hormônio durante muito tempo, ou seja, aquela que menstruou muito cedo, que teve uma última menopausa tardia, que teve uma primeira gestação depois dos 30 anos, ou não gestou, ou que não amamentou, tudo isso conta como um itemzinho a mais de fator de risco. Os homens também têm mama, então os homens, conforme também envelhecem, também podem ter risco para câncer de mama. Bom, e por que tudo isso? Porque a gente fica mais tempo com exposição hormonal, ou seja, uso de anticoncepcional ou terapia de reposição aumenta risco? Aumenta, mas aumenta muito pouquinho. E aí não se pode dizer sobre essas medicações coisas do tipo causa câncer. Não, o que causa câncer é multifatorial. A gente tem câncer porque nós estamos vivos e estamos envelhecendo.
O anticoncepcional pode aumentar um pouquinho o risco para câncer de mama, mas pode proteger para câncer de ovário. A reposição hormonal, ela pode aumentar um pouquinho o risco para câncer de mama, mas ela pode proteger de uma série de outras questões que são muito ruins para a qualidade de vida da mulher. Então, a gente não pode colocar esses dois itens como sendo grandes vilões. Eles precisam ser conversados e entendidos. Fatores de risco mesmo é isso aqui: obesidade, sedentarismo, tabagismo e etilismo. Esse sim, a gente precisa de uma equipe de bombeiros para ajudar a gente a apagar isso. Bom, e o peso da família? Eu costumo dizer que a gente nasce e a gente nasceu. A gente nasceu, a gente está lá com o carimbo, então eu sou da família Baroni, da família Alves, juntei com a família Macchidice, meus filhos nasceram e graças a Deus nós somos quem nós somos. O que nós vamos fazer com a nossa vida depois de ter nascido, aí é com a gente. Então, sim, nosso peso, a família tem um peso, claro que tem, mas nós estamos vivos e temos a possibilidade também de sermos responsáveis pela nossa saúde e pelas nossas escolhas. Então, sim, existe o peso familiar? Claro, se a gente tem mãe, né, uma história principalmente de mãe, irmã, filha, pai, parentes de primeiro grau, que a gente chama, que é aquele que está mais pertinho, a gente aumenta, sim, o risco para câncer, mas isso não significa fatalidade. Mesmo onde existe uma hereditariedade muito forte, como o caso da Angelina Jolie. A Angelina Jolie, só para vocês terem ideia, funciona assim: uma pessoa normal, tá bem? Que não tem a história dela ou aquele gene que ela com o qual ela nasceu, tem 10% de risco de ter câncer de mama ao longo da vida. A Angelina Jolie, pelo fato de ter aquela mutação, um gene chamado BRCA1, ela tem 85% de risco de ter câncer de mama ao longo da vida. E para ovário ainda pior, tá bom? Porque para ovário, quando a gente fala de câncer de ovário, o câncer de ovário numa pessoa normal, o risco estimado na vida é 1%, e o risco da Angelina Jolie era de 40%. Ou seja, esse risco é muito grande. Bem, e quais seriam então a maior causa de câncer de mama? É o que a gente chama de câncer esporádico, ou seja, é multifatorial, é o fato da gente nascer mulher e estar envelhecendo todos os dias. E aí isso eu chamo muito a atenção das minhas pacientes, das minhas amigas e de mim mesma. Se a gente não encontrar tempo para cuidar da prevenção, a gente vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, cada vez que você pensar, eu não tenho tempo, você pensa o seguinte: mas se eu tivesse que marcar uma quimioterapia e ficar lá sentada 4 horas ou 3 horas para fazer aquilo, vou ter que arranjar esse tempo. Então, se coloca na agenda. Quem que tem mais tempo? Quem trabalha fora de casa ou quem trabalha dentro de casa? Na verdade, a pandemia mostrou bem o que é fazer home office. É um terror, né? Então, muita gente... né, eu acho que é importante a gente não depreciar o trabalho de absolutamente ninguém. Uma mulher que tenha que trabalhar em casa e às vezes os filhos entram e óbvio, você vai acabar dando atenção para o seu filho e deve mesmo dar atenção para o seu filho, porque a sua casa é um lugar onde é para o seu filho. Então, essas coisas elas começaram a ser questionadas e a gente reviu muito disso quando a pandemia chegou. Mas fato é que a agenda está sempre cheia. Se a gente não consegue ter um espacinho na agenda, então a gente precisa colocar o nosso nome na agenda. Essa aqui é uma amiga minha que é psico-oncologista e uma vez ela falou: Fabi do céu, eu sinto como se o mundo estivesse me engolindo. E é exatamente isso que a gente sente. Bom, e aí quais são as coisas que a gente precisa que todo mundo saiba reconhecer, né? E que cada pessoa que estiver assistindo a essa apresentação tem o dever de replicar. É super importante que a gente saiba conhecer o próprio corpo. Eu não gosto muito de chamar de autoexame, porque eu acho que exame quem faz é médico, né? E isso traz uma responsabilidade para as mulheres, que às vezes elas não fazem esse exame, esse autoexame, porque elas falam: puxa, mas se eu fizer e eu não conseguir diagnosticar, ou o que eu tenho que ver? E aí traz uma responsabilidade que ela pode se sentir mais incomodada do que bem em fazer. Agora, quando ela entende que ela precisa conhecer seu próprio corpo, isso pode mudar e pode ajudar, tá? Então, basicamente, o autoconhecimento, ele não é mensal, num dia certo, tal. Não, o autoconhecimento é contínuo. É algo que é importante que você vá vendo, você cheque se tem alguma alteração, se tem, se não tem, como é que é a sua mama normal, como é que não é. E se você tiver alguma alteração, você pode ir até o médico. Isso aqui foi uma campanha super linda, que estava nos metrôs,
num determinado ano, e que mostrava para todas as pessoas qual era a importância, né, desse autocuidado. Tá? Bom, e descobrir precocemente é sempre a melhor saída. A única questão é que nós temos acessos diferentes, né? O acesso público é diferente do privado, a localidade do centro, longe ou perto, é muito diferente. Então, eu acho que é super importante que a gente saiba quais seriam os melhores exames, e aí, claro, para cada forma, né, para quem depende do SUS, para quem depende de uma operadora de saúde ou particular, identificar quais são os exames e buscar informação de como fazê-los. Melhor exame, mamografia. A mamografia ela deve ser feita anual, a partir dos 40 anos, e essa mamografia independe se é SUS ou se é convênio, tá bem? Porque, na prática, essa é a melhor recomendação. É onde a gente consegue a maior ideia em relação ao começo do aumento de risco. Porque se você consegue fazer um diagnóstico mais precoce, mesmo que ele seja naquele momento in situ, que a gente chama, isso só vai trazer benefício. E não só as pessoas, não só mulheres, mas as pessoas trans também têm que fazer exames, tá bem? A ideia, na verdade, é que existem algumas recomendações que, caso exista essa questão de uma pessoa ser trans, ela precisa entender, aqui tem um resuminho, mas basicamente o que a gente precisa é cuidar do órgão que tem. Então, todas as pessoas precisam ter esse conhecimento para cuidar daquele órgão que tem. E, se for, por exemplo, uma pessoa que tenha útero, ela tem que cuidar, fazer o rastreamento, fazer os exames de útero. Se for uma pessoa que tem mama, né, e se for uma mama volumosa, então, por mais que seja um trans masculino, se essa pessoa nasceu com a mama e essa mama não foi retirada, não fez uma mastectomia masculinizadora, precisa fazer exames todo ano, da mesma forma como uma mulher teria que fazer. Então, essa é a importância de que as pessoas sejam cuidadas, independente da sua classe social, da sua opção sexual, de qualquer coisa que a identifique de formas diferentes aos olhos da sociedade. Todas as pessoas merecem o cuidado do órgão que tem. Bom, e as biópsias? As biópsias, elas precisam ser realizadas para que a gente faça diagnóstico de câncer ou para que a gente exclua câncer. Normalmente a biópsia ela é feita através da imagem, então a gente pode fazer uma biópsia guiada por ultrassom, que é esse exemplo aqui de cima, ou guiada por mamotomia, guiada por mamografia, que faz esse exame deitadinho aqui. E câncer de mama é como se fosse um jardim. Você pode ter várias flores, só que cada flor é diferente uma da outra e cada uma delas exige um cuidado diferente, ou seja, são várias doenças e vários tratamentos. E o maior gargalo é a desinformação, porque todos os tipos de câncer têm tratamento e quanto mais precoce é o diagnóstico, maior é a possibilidade de existir a cura. Mas a grande questão é, muita gente não tem essa informação. Como se trata câncer? Esse câncer a gente trata de forma multiprofissional. A gente trata com cirurgia, com quimioterapia, radioterapias-alvos, medicações, fisionutrição. A gente coloca muita gente para cuidar do paciente. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não é o foco, mas é importante saber que existem tipos de cânceres diferentes e se você estiver frente a duas pessoas, você não deve fazer comparação em relação ao formato que ela foi tratada, porque ela foi tratada com o melhor tratamento para o câncer que ela tinha ou a fase que esse câncer foi diagnosticado. Bom, em relação aos cuidados, né? Como eu disse, mesmo quando a gente tem uma família, onde a gente nasce com aquela família, a gente nasceu com aquele material genético, ainda assim a gente consegue mudar a nossa história de vida. Nós temos coisas que a gente não tem como mudar, mas a gente tem coisa que a gente deve sim mudar. A dieta é uma delas, né? É óbvio que talvez a gente olhe esses donuts e essas jujubas e esse pratão gostoso de macarrão e a gente pense, que delícia, é isso que eu vou comer. Mas a gente tem que ter conhecimento de que comer uma vagem, comer uma mexerica é muito melhor, mais saudável e vai causar menos risco de ter câncer do que uma dieta mais cheia de açúcar.
as bebidas alcoólicas, uma delícia, gostoso quando a gente vai num evento social, mas não existe dose de segurança, o que significa que qualquer bebida alcoólica usada pelas pessoas aumenta risco para câncer. Não existe fator de proteção para a bebida alcoólica. Portanto, se você fizer uso dessa bebida alcoólica, que seja única e exclusivamente para um momento de diversão, para um momento de descontração, mas sem que aquilo seja hábito de vida. Redução de peso, principalmente se você estiver acima do seu peso, né? E a questão aqui não é gordofobia, é entender que existem doenças inflamatórias que você pode ter muito magro com síndrome inflamatória, né? Mais do que ter um obeso, mas teoricamente todas as pessoas que estão acima do peso têm na gordura periférica uma forma a mais de desenvolver doenças e que pode sim trazer algumas doenças bastante graves para as mulheres. Exercite-se, né? E não precisa correr uma maratona, né? A gente tem que fazer algo por nós. Então, domingo eu caminhei 5 quilômetros, ontem eu fiz 63 minutos de bicicleta ergométrica, hoje, daqui a pouco eu tenho fisioterapia, vou fazer fortalecimento muscular e assim vai. A gente pode fazer um pouquinho de cada coisa. Se você quiser começar caminhando 3 vezes por semana, 35 minutos, já resolveu a sua vida e já com certeza vai diminuir o seu risco para ter câncer. Costumo dizer que a vida é um mar de rosas, sim, né? Porque mesmo as rosas têm espinhos, tá? E é importante que a gente saiba que você precisa investir em você e investir em você não é egoísmo. Eu sempre digo para as minhas pacientes que a gente deve tentar pelo menos uma coisinha boa para a gente uma vez ao dia. Que seja ter uma refeição saudável, que seja fazer uma oração, se comunicar com Deus, que seja dar um beijo, um abraço apertado no seu filho, no amigo, ligar para alguém, que seja fazer um exercício, que seja tomar um banho com sabonete cheiroso, mas alguma coisa que traga prazer e essa sensação de um autocuidado. Porque é importante que a gente cuide do outro, mas se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. E que outra mensagem que eu acho super importante é que a gente não pode ter medo, a gente tem que ter conhecimento. Tem que trocar, né, aquela frase que a ignorância é uma bênção por conhecimento empodera e oferece escolhas. Isso é extremamente importante. Quando eu tive câncer de mama, por algum momento eu estava tão assustada que eu usei essa frase para um oncologista que estava me atendendo e falei: Sol, ai, que triste isso, eu não consigo parar de pensar nas exceções, porque... E aí eu chego a pensar que realmente aquela frase de que a ignorância é uma bênção, de fato é verdadeira. E ela me disse: não, minha amiga, nunca mais repita isso, de forma alguma, porque isso não é verdade. O conhecimento empodera e oferece escolhas. A gente nunca pode viver no medo, no cinza, no escuro. Nós precisamos iluminar nossa vida para que a gente faça a melhor escolha em relação ao caminho que a gente vai trilhar. Eu ganhei esse papelzinho de uma paciente minha faz muitos anos, ele está aqui atrás, no meu, como se fosse um bordezinho aqui que eu tenho, e que diz que felicidade é uma opção como tudo na vida. Você tem seu pincel, tem suas tintas, pinta o paraíso e depois entra ali. Eu adoro escrever, eu gosto muito de escrever nas redes sociais, e desse compilado de crônicas eu criei um livro que é chamado Uma Cesta de Cada Vez, que traz um pouco dessas reflexões que eu faço sobre a vida, antes, durante e após o meu diagnóstico de câncer. Na verdade, nesse livro tem pouquíssimos textos já do momento em que eu tive câncer. A maior parte, assim, 99% dos textos foram de antes do diagnóstico, mas é uma leitura que eu acredito que seja muito gostosa, e se vocês tiverem condições, dá para baixar o livro de forma gratuita através do meu Instagram, na minha bio tem lá o link, e se a gente conseguir algum tipo de patrocínio, a gente vai colocar esse livro à venda pela ONG, para que a gente possa conseguir ajudar mais pessoas com câncer.
Então, aqui eu gostaria de agradecer muito ao convite. Essa imagem é como eu sinto, Padre Aníbal, cada vez que eu estou em campo cirúrgico. Muitas vezes, realmente sinto, de fato, como se alguém estivesse guiando as minhas mãos. Não só durante a cirurgia, mas acho que sempre ao longo da vida. Então, gratidão pelo convite, tá? E se precisarem se quiserem algum tipo de pergunta, alguma coisa, estou disponível através das redes para responder. Um beijo enorme para vocês. E você traz um aspecto muito importante. A gente não trata de doenças, a gente trata de pessoas. E as pessoas sempre têm tratamento. Às vezes as doenças não têm. A pessoa é muito mais do que um grupo de células, do que um tumor. E eu posso até às vezes tratar da doença e não tratar da pessoa. A pessoa sarar da doença, mas ela como pessoa continuar com lesões, com tristezas, com insuficiências. E você, até pelo fato de ter essa, eu diria que é um privilégio de ser paciente em alguns momentos, porque ser paciente permite descobrir o sentido da vida, não é? A gente sair da doença para descobrir que a vida é muito maior do que a doença. Não teria outras palavras para agradecer essa sua disponibilidade e essa sua abertura, essa sua delicadeza em colocar um tema que é tão importante na nossa sociedade. Importante porque são aquelas doenças que, detectadas precocemente, elas têm uma taxa de cura extremamente alta. E esses cuidados são os mais importantes. Às vezes a gente é muito preocupado em cuidar de doença e a gente não cuida da saúde. São coisas diferentes. Tá? Cuidar da saúde é exatamente ter todo esse olhar atento de tudo aquilo que é necessário para que eu não perca a saúde. Então são pequenas coisas que às vezes a gente pode deixar de lado, que é uma dieta equilibrada. São relações humanas equilibradas. É o quanto, por exemplo, faz mal para a saúde eu ter raiva, eu ter mágoa, eu não ser capaz de perdoar, eu não ser capaz de ser grande, maior do que os problemas, magnânimo. E são coisas que, se eu não aprender, eu posso não ter saúde. E você traz isso com muita delicadeza, com muita propriedade. Essa sua apresentação, ela foi gravada, ela ficará disponível tanto no âmbito da universidade. Nós fizemos essa gravação no final do dia e é um período em que nossos alunos estão entrando ou saindo, mas ficará disponível para todos. A gente tem feito um grande esforço para que neste mês de outubro o mês rosa de fato seja celebrado na instituição. Mas uma vez colocada a gravação no YouTube, nas redes sociais, ela passa a ter um acesso muito grande. E a gente pede que todos que assistirem compartilhem para que outros possam ter a alegria e a felicidade de ouvir a sua voz, a sua mensagem e, acima de tudo, que tenham a capacidade de perceber que a doçura, a alegria, a esperança são elementos fundamentais para que a nossa saúde seja melhor e seja plena. Obrigadíssimo, Fabiana. É sempre um prazer estar consigo, tanto presencialmente, mas em tantos momentos através das nossas sessões científicas, dos nossos simpósios. Um abraço imenso. Obrigada, Padre. Um beijo enorme, um abraço enorme. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Todos aqueles que vierem assistir este vídeo, também a gente manda esse nosso abraço, esse nosso beijo, essa nossa solidariedade. Um abraço grande a todos vocês.
Obrigada.